Olá, boa noite, tudo bom? Eu sou Cristian Monteiro, eu vou ser seu professor de português hoje, então vem, seja muito bem-vindo. Bom, gente, eu vou começar agora explicando como que vai ser a aula, para vocês já entendendo, e depois eu vou começar diretamente, tá? A aula vai ser da seguinte forma: nós vamos começar distribuindo duas folhas ofícios para cada aluno, uma contendo a biografia do autor, que a gente vai trabalhar hoje, e uma crônica deste mesmo autor, tá? Assim que entregue essas folhas, será lida a biografia e discutida a biografia com os alunos. Algumas coisas, umas propostas, uns estímulos ali que eu vou dar para os alunos reconhecer algumas informações do autor. E logo depois nós vamos ler o texto. Assim que lido o texto, nós vamos trabalhar as características da crônica dentro do texto, tá? E também entender um pouco sobre qual a intenção do autor, por que ele usou um tipo de conjunção específica tantas vezes, né? Qual é o objetivo, se ele tinha uma crítica, se ele não tinha, a gente vai descobrir isso dentro da aula, tá? Por fim não, um pouquinho antes do fim, será aberta uma discussão para os alunos falarem um pouco da impressão que ele teve, uma discussão sobre como eles entenderam a crônica, e é isso, tá? E no final será passada outra folha ofício com 5 questões sobre a crônica, em que 2 serão resolvidas aqui comigo. Tá ok? Então seja bem-vindo e vamos começar, tá? Primeiro, como eu falei, gente, foi distribuídas as folhas e agora será lido, tá? Será lida a biografia. Vou colocar a biografia aqui, porque ela está no meu notebook. Ok? Vamos lá. Espera aí, rapidinho. Vamos lá. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em 26 de setembro de 1936 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É o escritor que mais vende livro no Brasil. O trabalho do autor também é conhecido na TV, que adaptou para a minissérie o livro Comédias da Vida Privada. O programa recebeu o prêmio da crítica como o melhor programa de TV brasileiro. É filho do escritor Érico Veríssimo e Mafalda Veríssimo. De 1943 a 1945, Érico morou com a família nos Estados Unidos, onde lecionou na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Ao retornar ao Brasil, em 1956, começou a trabalhar na editora Globo do Porto Alegre. Eu acho que ele botou Érico ali, gente, mas é Veríssimo, tá? Em 1962, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde exerceu as atividades de tradutor e redator de publicações comerciais. De volta a Porto Alegre, em 1967, Luiz Fernando Veríssimo começou a trabalhar como copy desk, né, do jornal Zero Hora, como redator de publicidade. Em pouco tempo já mantinha uma coluna diária, que o consagrou por seu estilo humorístico e uma série de cartoons e histórias em quadrinhos. O primeiro livro popular de crônicas e cartoons foi publicado em 1973. Atualmente, o autor escreve para os jornais Zero Hora, o Estado de São Paulo e o Globo. Criou o personagem As Cobras, cujas tiras de quadrinhos são publicadas em diversos jornais. Em 1995, o livro O Analista de Bagé, lançado em 1981, chegou à 100ª edição. Algumas de suas crônicas foram publicadas nos Estados Unidos e na França e em coletâneas de autores brasileiros. Ok? Aí que tem alguns exemplos de algumas obras, enfim, né? Vamos lá. Bom, gente, a gente leu agora a biografia, levei um susto com o fio, a biografia do autor, e aí eu gostaria de propor para vocês, gente. Primeira coisa, o autor, pelo que a gente leu ali, parece pobre, parece que foi pobre um dia, nasceu numa família de classe média baixa, ou classe baixa, baixa renda. Não, né? Parece ser uma pessoa que já cresceu num ambiente de riqueza, num ambiente já bem estruturado financeiramente. Tanto é que ele morou nos Estados Unidos durante um tempo com os pais. Érico, por exemplo, Érico Veríssimo, é um grande nome da literatura nacional, porque ele escreveu durante o período do modernismo. Então ele já era filho de um consagrado escritor. Então, Fernando Veríssimo tem uma boa base e tem um bom estudo, tem uma financeira boa e conhece bem sobre como é uma vida num condomínio, como é
viver protegido de certa forma. Então, assim, é um autor com dinheiro. Ponto. É isso que eu queria propor para vocês. Vamos dar uma lidinha no texto? Vamos lá. Vou achar o texto aqui. O texto escolhido, gente, é uma crônica chamada Segurança, de Luiz Fernando Veríssimo. Tá? Vamos ler. O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Havia as mais belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas, mas havia, acima de tudo, segurança. Toda a área era cercada por um muro alto. Havia um portão principal com muitos guardas que controlavam tudo por um círculo fechado. Circuito fechado. Só entravam os condôminos e os proprietários, né, e visitantes devidamente crachados. Mas os assaltos começaram assim mesmo. Os ladrões pulavam os muros. Os condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto, nos 4 lados. As inspeções tornaram-se mais rigorosas no portão de entrada. Agora não só os visitantes eram obrigados a usar crachá. Os proprietários e seus familiares também. Não passava ninguém pelo portão sem identificar-se pela guarda. Nem as babás, nem os bebês. Mas os assaltos continuaram. Decidiram eletrificar o muro. Houve protesto, mas no fim todos concordaram. O mais importante era a segurança. Quem tocasse no fio de alta tensão em cima do muro morreria eletrocutado. Se não morresse, atrairia para um local um batalhão de guardas com ordens de atirar para matar. Mas os assaltos continuaram. Grades nas janelas de todas as casas. Era o jeito. Mesmo se os ladrões ultrapassassem os altos muros e o fio de alta tensão, e as patrulhas, e os cachorros, e a segunda cerca de arame farpado erguida dentro do perímetro, não conseguiriam entrar nas casas. Todas as janelas foram engradadas. Mas os assaltos continuaram. Foi feito um apelo para que as pessoas saíssem de casa o mínimo possível. 2 assaltantes tinham entrado no condomínio no banco de trás do carro de um proprietário, com um revólver apontado na sua nuca. Assaltaram a casa e depois saíram no carro roubado, com crachás roubados. Além do controle das entradas, passou a ser feito um rigoroso controle das saídas, para sair só com o exame demorado do crachá e com a autorização expressa da guarda, que não queria conversa e nem aceitava suborno. Mas os assaltos continuaram. Foi reforçada a guarda e construída uma terceira cerca. As famílias de mais posse, com mais coisas para serem roubadas, mudaram-se para uma chamada área de segurança máxima e foi tomada uma decisão extrema. Ninguém pode entrar no condomínio. Ninguém. Visitas só no local predeterminado pela guarda, sob severa vigilância e por curtos períodos de tempo. E ninguém pode sair. Agora a segurança é completa. Não tem havido mais assaltos. Ninguém precisa temer pelo seu patrimônio. Os ladrões que passam pela calçada só conseguem espiar através do grande portão de ferro e talvez avistar um ou outro condômino agarrado às grades de sua casa, olhando melancolicamente para a rua. Mas surgiu outro problema: as tentativas de fuga. E há motins constantes de condôminos que tentam de qualquer maneira atingir a liberdade. A guarda tem sido obrigada a agir com energia. Bom, esse texto aqui é essa crônica, né? De Veríssimo. Essa crônica de Veríssimo, ela é muito interessante. Mas antes da gente entrar nela, vamos começar a perceber que existe um gênero dentro desse texto. Esse texto, ele é classificado em um gênero. O gênero é chamado de crônica. A crônica tem algumas características que são principais. E aí a gente vai falar um pouco dela e vai ver se elas se encaixam no nosso texto. Primeiro, geralmente as crônicas tratam de assuntos contemporâneos. Isso acontece com a nossa crônica? Sim, a segurança é um assunto que está em alta. Todo mundo fala, passa em todos os canais. É um assunto que está sendo falado. Segundo, faz uso de pouco ou nenhum personagem. Vocês perceberam que ele fala da guarda, dos condôminos, dos seguranças,
mas dos ladrões, mas nunca de um personagem específico. Sempre de um coletivo, tá? Porque não é comum. Opa, check também, ó. Olha aqui, ó. Check, check. É tão irônico ou humorístico? O assunto é sério, mas você percebe que existe ali um humor quando ele vai cada vez mais, coloca segurança, coloca negócio e eletrifica o muro e bota segurança e tranca e bota crachá até nos bebês, né? Isso tem um certo tom humorístico porque é exagerado demais, né? Então, check. Bastante usada no jornalismo. A gente já viu que esse autor, quando a gente leu lá na biografia dele, que ele escreve para jornais. E aí, deu match, né, no caso, né, encaixou porque ele escreve para jornais e escreveu uma crônica chamada Segurança, que provavelmente ele publicou no jornal que ele trabalha, tá? Outra, textos rápidos e objetivos. Gente, a gente lê o texto rapidinho, o texto é bem objetivo, bem rapidinho. Não é um livro de 100 páginas, de repente tem uma página e pouquinho, só. Linguagem simples e coloquial. Quando a gente está falando de coloquial, a gente está falando de uma linguagem do dia a dia. Do dia a dia, ok? Então, você pode ver que não é uma linguagem super rebuscada, uma estética da língua portuguesa, com palavras super difíceis, não tem nada disso. Palavras são bem acessíveis, tá? Então deu match em tudo, olha que legal. Deu match em absolutamente todas as características da crônica. Isso é um bom exemplo para a gente usar, tá? Bom, além disso, além dessas características que a gente já falou, o texto vai trabalhando algumas nuances. Primeira delas, gente, é que a gente está falando de um tema contemporâneo. Então esse tema ele traz uma crítica. Ele critica um problema da sociedade. E nesse exemplo, ele critica qual problema? A segurança, certo? Então é um problema criticado por ele. Outra coisa que a gente percebe muito dentro desse texto é o uso da conjunção adversativa mais. Conjunção adversativa mais. Não é masculino, não. É mais sem, tá? Por quê? Essa conjunção, ela funciona na língua portuguesa, geralmente, como uma contradição de uma ideia. Por exemplo, eu ia sair, mas estava chovendo. Ou seja, eu ia sair. Pelo visto, eu não vou sair mais, né? Porque está chovendo. Ele é rico, mas é mesquinho. Tá vendo essa contradição? Ele pode ser uma pessoa rica, mas tem esse problema, tem essa dificuldade, tem essa contradição aí no meio, tá? Essa é a ideia do mais aqui, beleza? Beleza. Bom, e ele usa isso em vários momentos. O autor usa isso em vários momentos. E aí ele sempre usa com a seguinte frase, só no final que ele muda. Mas os assaltos continuaram. Vamos pensar nesse mais aqui agora, na construção do sentido? Vamos lá? Primeiro eu acredito que ele está trazendo um pouco de angústia. Angústia, Christian. Angústia. Isso mesmo. Angústia. Por quê, gente? Conforme ele vai explicando e aumentando a segurança, a gente vai pensando o quê? Agora o problema vai ser resolvido. Agora o problema vai ser resolvido. E o problema é resolvido? Não. Aí sempre entra o quê? O mais para dizer assim, ó, mas os assaltos continuaram. Então esse mais aqui funciona também como uma crescente de agonia dentro do texto, tá? O texto começa a ser escrito, vai avançando, mas sempre tem um mais ali, ó. Adiantou não, hein? Vamos colocar mais segurança, tá? É isso. Segunda coisa que esse mais pode trazer nesse caso aqui, ó, é a criticidade, tá? Criticidade, ou seja, o lado crítico, porque não importava o quanto ele fazia, era sem a segurança nunca é suficiente. Isso acontece no Brasil, mas a gente grava essa criticidade aí que a gente vai falar dele já já. E por último, a gente tem um pouco de ironia. Olha quantas coisas só na palavra mais, né, dentro do texto. Por quê? Porque, gente, chega a ser estranho, né? Ironia, por exemplo, é quando há uma quebra, né, de expectativa. Então, por exemplo, passa uma pessoa, eu falo assim, você gosta dela, Christian? Eu gosto dela. Essa minha cara mostrou que eu gostava dela? Não. Então há uma quebra de expectativa dentro da minha fala com as minhas ações.
Então esse mais aqui, ele quebra a expectativa que foi criada nos parágrafos anteriores, de que ali ia resolver o problema, mas não resolveu. Então a gente brinca ali, até tem um tom humorístico, né, irônico, uma comédiazinha ali que não dá vontade de rir, mas a gente sabe que tem uma brincadeira ali no meio, né? Enfim, tem esse lado irônico. Então vocês perceberam como uma palavra, ela mexe com o sentido do texto e nada que Veríssimo escreve é sem um objetivo, sem um propósito lógico dentro de um texto, tá? Então vocês podem perceber que dentro desse texto você vai ter várias amostras disso. Isso é um exemplo, ok? Beleza. Bom, entendemos isso. Agora, galera, a gente precisa saber do último mais. Quando ele fala assim, ó, mas surgiu outro problema. Esse último mais aqui, ele trabalha com uma ideia. Ele trabalha com a ideia de não resolveu nada, gente. E é aí que se encontra o ponto de criticidade dele. Por quê? É nesse último parágrafo que ele faz um comparativo entre a liberdade dos ladrões e a prisão dos cidadãos, ok? Então é aí que entra a crítica dele na sociedade, que a gente está ficando preso para que eles vivam livre. E a gente está ficando preso dentro das nossas casas? Não, a gente está preso nos nossos medos, certo? A gente tem tanto medo que a gente acaba se privando. Você já, de repente, alguma vez na vida você queria resolver alguma coisa numa cidade grande e falou, não vou não, porque é perigoso, eu posso ser roubado, enfim, você acaba se prendendo, se privando, certo? Certo. Beleza, gente. Agora eu vou abrir uma discussão rapidinho antes da gente resolver a questão, tá? Vou fazer umas perguntas e vocês vão refletindo sobre elas, ok? Vamos lá. Primeiro, essa crônica descreve alguma situação do cotidiano? Se sim, já presenciou, já viu em algum meio de comunicação? Óbvio, a falta de segurança tá aí, né, gente? Qualquer lugar a gente assiste isso. Você acredita que o autor teve um propósito político ao escrever esse texto? Por quê? Claro que teve um propósito político, que foi o de criticar a segurança no Brasil, tá? O que mais chamou a atenção no decorrer da crônica? Pessoal, essa crônica traz um sentimento de aflição conforme o problema não vai sendo resolvido? Com certeza, né, gente? O final da crônica te choca ou te traz outro sentimento? Para mim, trouxe dois sentimentos. Primeiro, sentimento de medo, porque eu lembrei o quanto é perigoso o Brasil. E segundo, o sentimento de mudança, querer mudar, o que eu posso fazer para melhorar, tá? Beleza. Por fim, a gente vai fazer um exercíciozinho, ou melhor, 2 exercícios aqui rapidinho, tá? E aí, depois eu vou entregar essa folha para vocês. Um, vocês vão marcar, e o outro, vocês vão fazer sozinhos. Vamos lá. Primeira questão é a questão 1 mesmo, tá? Ó. Luiz Fernando Veríssimo é famoso por suas crônicas possuírem forte senso crítico, pois de forma bem humorada descreve os problemas que envolvem o cotidiano da sociedade. Tomando como base a crônica Segurança, o tema criticado pelo autor foi letra C, gente, olha lá, ó, a inversão do conceito de liberdade e segurança. Porque agora a liberdade, no texto dele, está na mão de quem? Na mão dos bandidos que estão lá na calçada vendo os cidadãos presos. Então começou a inverter esse conceito. Porque agora quem está mais seguro? O ladrão. Porque quem está preso de verdade são os cidadãos. Então a liberdade, que era para ser do cidadão de bem, está sendo do bandido. Por isso que houve essa inversão. Tá? E a última questão. O autor iniciou seu texto, questão 5. O autor iniciou seu texto com o seguinte período. O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Ao término da leitura do texto, é possível reafirmar o que foi dito nesse trecho? Retire do texto fragmentos que corroborem com sua resposta. Bom, vamos ser sinceros, né? O texto começou a vender uma super sardinha, mas no final, ó, caiu, porque a segurança não adiantou de nada. Pelo contrário, os condôminos só se deram mal nessa situação, tá bom? E é isso, gente. Beijo e até a próxima aula. Tchau!